Retire a Pedra Podcast apresenta no episódio de hoje a maior história jamais contada. A redenção de Cristo e o poder do sangue na cruz. Tem um cenário clássico, muito descrito na teologia, que apresenta um paradoxo, fascinante. É um dos maiores dilemas que a gente pode imaginar. Exato. Pensa assim, num tribunal. De um lado, a gente tem um juiz que é absolutamente íntegro. O que significa que, por natureza, ele exige que toda lei quebrada seja punida com a pena máxima. Sim, não tem margem para vista grossa, né? Nenhuma. Aí, do outro lado, sentado no banco dos réus, tá alguém que esse mesmo juiz ama, com uma intensidade absurda. E é aí que a coisa trava. Pois é. A lei exige a condenação sumária, mas o amor anseia pela absolvição completa. E o problema, no fim das contas, é matemático. Como que a gente resolve essa tensão sem que o juiz corrompa a própria lei para salvar esse réu? Esse é, o dilema moral definitivo. É o conflito supremo entre a justiça absoluta e a graça infinita? É quase impossível de conciliar na nossa cabeça. Com certeza. Porque é o desafio de perdoar o culpado sem destruir o alicerce moral de todo o universo, sabe? Se o juiz simplesmente rasgar a página da lei e disser, vá em paz, ele deixa de ser justo. Ele vira um juiz arbitrário, né? Exatamente, ele seria corrupto. E é por isso que as fontes que a gente vai usar hoje são tão importantes. Sim, essa é exatamente a missão do nosso mergulho de hoje. A ideia é destrinchar como isso foi resolvido. A gente está com uma pilha de textos teológicos super densos aqui na mesa. Nossa, bem densos mesmo. Temos obras clássicas de J.C. Ryle, os tratados de G.H. Lang sobre expiação, além de várias notas de textos interlineares bíblicos, focando bastante no grego e no hebraico originais. E o nosso objetivo é meio que traduzir tudo isso para quem está escutando a gente. Por trás da obra de Cristo na cruz, para quem quer entender esses conceitos complexos, tipo justificação e redenção, mas de uma forma bem clara. Sem aquele peso acadêmico insuportável, né? Exato. Sem jargão desnecessário. O que dita o tom da nossa análise é a precisão surpreendente dessas fontes. Porque autores como Ryle e Lang, eles não tratam a cruz só como um dogma religioso passivo. Ou só um apelo emocional para fazer o pessoal se sentir amado. Longe disso. Eles abordam a salvação como um sistema jurídico e legal incrivelmente intrincado. É uma estrutura, elaborada com precisão cirúrgica para resolver exatamente esse problema do tribunal que você acabou de descrever. E o mais interessante é que isso não é só um exercício intelectual para teólogos debaterem, sabe? Entender a mecânica por trás desses textos antigos oferece uma estrutura psicológica muito robusta para quem está ouvindo a gente. Sim, é uma forma lógica e sólida de lidar com o peso da culpa humana. Mas, olha, para entrarmos nessa lógica, a gente precisa encarar o vocabulário das fontes. Ok, vamos desempacotar isso. Lendo os textos, tem uma fixação constante, quase gráfica e desconfortável no elemento do sangue. Ah, sim, o sangue. Num contexto moderno, isso soa muito arcaico, até primitivo. Por que Deus simplesmente não emitiu um perdão verbal, sabe? Uma anistia geral lá do céu e encerrou o assunto? Olha, essa estranheza com a ideia do sangue é super comum hoje em dia. Mas para entender a lógica dessas fontes, a gente precisa olhar lá para o livro de Levítico no Antigo Testamento. Que é um livro cheio de regras e rituais. Exato, e ele estabelece o que a gente pode chamar de a lei da vida. O texto base diz que a vida da carne está no sangue. Então, na economia divina e nas leis universais que regem esse cenário, a pena inegociável para o pecado, que é a quebra dessa lei moral absoluta, é a morte. Então a morte é o salário, a consequência direta. Sim, e essa pena, ela não pode ser arquivada com um perdão verbal diplomático. Porque se fosse assim, voltamos para o problema do juiz arbitrário. Perfeito. Se isso acontecesse, Deus estaria burlando a própria legislação. Ele seria um juiz corrupto, a pena tem que ser executada. O sangue nesse sistema jurídico não é um fetiche macabro, sabe? Ele é a prova cabal. É tipo o recibo da transação. É o recibo físico de que uma vida foi efetivamente entregue. Mas espera aí, me tira uma dúvida. Se o pecado exige o pagamento com uma vida humana,
Aqueles milhares de sacrifícios de animais que a gente vê no Antigo Testamento? Os touros, bodes, cordeiros. Isso. Eles nunca foram uma solução real, então, certo? Nunca foram. O próprio texto bíblico nessas análises interlineares afirma que é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados de verdade. Eles eram o quê? Um quebra-galho? Eles eram arranjos temporários. Na linguagem financeira, eram como notas promissórias aguardando o pagamento real. Ah, faz todo sentido. Um animal não tem status moral, não tem consciência ou livre-arbítrio. Então a vida dele não pode quitar eternamente a dívida de um ser humano consciente. A balança simplesmente não fecha. Fica faltando valor ali. Muito valor. Para cobrir a humanidade inteira, a vida entregue como pagamento precisava ter um valor infinito. A lógica aqui, baseada no Riley e no Lang, é que somente a vida do próprio Criador, ao se encarnar como homem, possuía fundos morais suficientes para cobrir o déficit da humanidade caída. Caramba, entendi. É uma transação de valor incalculável. Pensando nessa questão da cobrança, as fontes mencionam o G.H. Lang explorando o relato da Páscoa no Egito. Nossa, essa parte do Lang é incrível. E ele traz a figura do destruidor, né? Uma espécie de anjo da morte que passa cobrando vidas. Como que essa linguagem antiga sobre um anjo letal se traduz para o que a gente está discutindo hoje? Porque soa muito como mitologia pura. O que é fascinante aqui é como Lang faz uma transposição brilhante dessa imagem para o conceito de jurisdição espiritual. Jurisdição? Como assim? Naquela narrativa da Páscoa, o destruidor tinha o direito legal de entrar nas casas e executar a pena. Sim, matar os primogênitos. Isso. E o que impedia a entrada dele não era a moralidade ou a bondade das pessoas que estavam lá dentro. O obstáculo era exclusivamente o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas. Não importava se quem estava lá dentro era uma pessoa boa ou ruim. Zero. O sangue funcionava como um aviso legal colado na porta dizendo: a execução exigida pela lei já aconteceu aqui nesta casa. A dívida está paga. Nossa. Transportando isso para a teologia da cruz, as fontes argumentam que o sangue de Cristo anula a jurisdição que Satanás, operando como o acusador, tem sobre a humanidade. Isso é uma mudança de paradigma gigantesca. Quer dizer que, se a dívida foi paga por um fiador substituto, o executor perde o direito de apresentar a conta de novo. Exato. Afinal, a execução capital não pode acontecer duas vezes pela mesma infração. Esse é o cerne do argumento do Lang. A justiça divina e a lei universal proíbem estritamente a dupla cobrança de uma mesma dívida. Você não pode ser executado duas vezes. Pois é. O sacrifício não acalma o acusador. Ele retira a base legal da acusação. Isso neutraliza o pavor da morte porque o aspecto legal desse pavor foi totalmente esgotado. Olha, tem um epitáfio muito curioso do século XVII de um reitor lá em Castle Camps, na Inglaterra, que ilustra essa lógica de uma forma genial. Ah, eu lembro dessa citação, é fantástica. O texto diz mais ou menos assim: a menos que a morte da morte tivesse matado a morte, por sua própria morte, a porta da vida eterna teria sido fechada. É quase uma poesia estritamente jurídica, né? Total. Mas beleza, estabelecida a validade do sangue como essa moeda de pagamento universal, as fontes começam a jogar uns conceitos técnicos muito pesados sobre como isso funcionou na prática lá na cruz. É aí que a gente entra nas palavras difíceis. O primeiro termo que aparece com frequência é expiação. O que essa palavra realmente significa no original grego e hebraico? A palavra hebraica por trás de expiação carrega a ideia raiz de cobrir. É bem interessante notar que, nos textos interlineares, é a mesma palavra base usada para descrever o betume que cobriu a Arca de Noé. Aquele piche para não deixar a água entrar. Esse mesmo, que vedou a madeira para impedir a entrada das águas do juízo. No contexto da cruz, a expiação é essa cobertura. O sangue atua como um isolante impenetrável. Ele esconde. Ele esconde a infração da vista da lei. A justiça olha e não encontra mais a ofensa desprotegida, ela encontra apenas o pagamento que a cobriu. Certo, cobrir o erro faz todo sentido. Mas e a figura do juiz? Porque o próximo termo que o Ryle e o Lang dissecam é propiciação.
Essa é uma palavra que confunde muita gente. Sim, porque a primeira imagem que vem à mente é aquele cobrador de impostos batendo no peito e orando: Deus, ser propício a mim, um pecador. É a passagem clássica. Mas propiciação soa como tentar acalmar uma divindade furiosa. Esse conceito de ira de Deus não contradiz a ideia de um juiz justo e sereno? Olha, essa é uma confusão super frequente. A ira no tribunal divino não é um ataque de fúria emocional ou, sabe, uma explosão de raiva descontrolada. Não é um Deus perdendo a paciência. De jeito nenhum. É uma ira estritamente judicial. É a aversão inabalável que a justiça perfeita precisa ter diante da injustiça. Pensa bem, um juiz que sorri para um crime brutal não é bondoso. Ele é imoral. Ele é imoral. Propiciação, portanto, é a satisfação plena dessa exigência inflexível por justiça. Quando o sacrifício perfeito é oferecido na cruz, essa demanda judicial é atendida até a última gota. O juiz diz: ok, a pena foi cumprida. Exato. O juiz se dá por plenamente satisfeito. A propiciação muda o estado das coisas. A justiça passa de exigente e ofendida para totalmente satisfeita e em repouso. Caramba! E isso naturalmente pavimenta o caminho para o terceiro termo pesado das nossas fontes, que é reconciliação. Que é consequência direta da propiciação. Porque se a justiça não está mais exigindo punição, a relação muda. Mas a dúvida é se Deus sempre amou a humanidade, porque ele precisava ser reconciliado. A barreira não estava só na cabeça das pessoas. Não estava. E esse é um ponto em que os textos do Lang são incisivos. A reconciliação muda a atitude de ambas as partes, sim, mas o mais vital é que ela remove um obstáculo real e legal do lado de Deus. Então tinha um impedimento do lado dele também. Tinha. A ofensa humana criava uma barreira jurídica intransponível. O amor de Deus existia, mas estava legalmente impedido de agir sem violar a justiça. Ele não podia simplesmente pular a lei para abraçar o ofensor. Exato. A reconciliação é a demolição dessa barreira, não por ignorar a lei, mas por cumpri-la inteiramente na cruz. Isso permite que a graça, que já existia, possa agora fluir de forma legal e alcançar o ofensor. As anotações de J.C. Ryle trazem um exemplo histórico muito prático de como essa demolição da barreira afetava a vida real. Eles citam um conselho do arcebispo Anselmo, lá do século XI. Sim, a história dos leitos de morte. Isso. O Anselmo orientava as pessoas nos leitos de morte, que estavam aterrorizadas com o juízo iminente, a fazerem o seguinte: colocar a morte de Cristo entre si mesmas e o julgamento divino. É um conselho muito poderoso. Ele dizia que se a lei ou a consciência dissesse que o indivíduo era pecador, a instrução era responder: Senhor, eu coloco a morte de Cristo entre mim e os meus pecados. Era uma instrução literal para usar a obra da cruz como um escudo processual. E essa é a jurisprudência celestial aplicada à consciência humana, né? O Anselmo entendia que o réu não tem argumentos próprios para se defender. O único escudo é o fato de que a pena já foi absorvida. E isso nos obriga a fazer uma distinção que a maioria das pessoas ignora completamente hoje em dia. Qual distinção? É que costuma-se usar as palavras perdão, justificação e redenção como se fossem exatamente a mesma coisa, sabe? Como sinônimos. Mas, lendo essas fontes, a gente vê que cada uma dessas palavras opera numa fase completamente diferente da salvação. Então, o que tudo isso significa? Vamos destrinchar isso com um exemplo prático para nossa audiência. Digamos que alguém deva milhões a um banco e não tenha um centavo para pagar. Ok, uma dívida impagável. O banco, num ato super raro de compaixão, simplesmente perdoa a dívida e assume o prejuízo. Ótimo, o cliente não vai à falência judicial nem vai para a cadeia. Ele foi perdoado. Certo. Mas o histórico de crédito dele no mercado financeiro continua destruído. O nome tá sujo no Serasa. Sabe, ele é visto para sempre como alguém que quebrou um contrato, mesmo não devendo mais nada. Se o tribunal de Deus funcionasse só com base no perdão humano, estaríamos nessa situação. Livres da pena, mas com a ficha imunda. Sim, estaríamos exatamente nessa situação. E é por isso que essa distinção é tão vital. O perdão humano, por si só, é só a suspensão da punição.
Mas a justificação divina, que é o que as fontes explicam a partir do texto grego interlinear, vai uma eternidade além disso. E como ela funciona? A dívida do pecador não foi meramente esquecida por um juiz benevolente. Ela foi paga na íntegra pelo sangue de Cristo, operando como aquele fiador que a gente mencionou. Por haver um pagamento tão completo e tão valioso, o registro negativo não fica só perdoado. Ele é arquivado e obliterado. Espera, isso significa que a ficha criminal é tipo reescrita do zero? Exatamente. O indivíduo ganha uma posição nova perante o tribunal. A justiça passa a tratar essa pessoa não como um ex-criminoso sob liberdade condicional, mas como alguém que possui um histórico impecável. Uau! A justificação é a declaração judicial de que a pessoa é justa. A lei olha para ela e a trata como se ela nunca tivesse falhado na vida, porque os méritos de Cristo foram creditados na conta dela. Uau! É um upgrade absurdo. Mas, olha só. Se o tribunal acabou, se a pessoa está limpa e foi declarada justa, por que os textos ainda inserem a palavra redenção? Parece redundante. Se eu fui inocentado num tribunal, eu já estou livre. Por que eu precisaria ser comprado depois disso? A redundância desaparece totalmente quando a gente olha para a raiz da palavra redenção no grego bíblico, que é exagorazó. Exagorazó. Isso, esse termo não pertence ao tribunal, ele pertence à praça pública, especificamente ao mercado de escravos no mundo antigo. Ah, então o cenário muda completamente. Muda. A humanidade não era só uma ré no tribunal aguardando a sentença, era escrava. O sangue atuou em 3 frentes de libertação, segundo Lang. Libertou da condenação da lei, do poder inerente do pecado e do pavor da morte. O sangue foi o preço do resgate pago nesse mercado para conceder a alforria. Mas comprar um escravo no mercado antigo não significava apenas dar liberdade, certo? Significava a mudança de posse. Quem paga o preço se torna um novo dono. E é exatamente aí que o conceito atinge a gente em cheiro hoje. A redenção não é a entrega de uma autonomia absoluta, do tipo, agora você está livre para viver exclusivamente para si mesmo e fazer o que quiser. Não é uma independência total. Não. Ela muda a titularidade. O indivíduo resgatado deixa de pertencer ao antigo mestre, que era o pecado, e passa a ser propriedade legítima de Deus. Ele foi comprado por um preço incalculável para ser usado em propósitos sagrados. Ou seja, o resgatado pertence a outro agora. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante nas obras, particularmente nos escritos do D.H. Lang. Essa parte é crucial. Porque, pensa bem, se o sangue resolve a pendência legal no tribunal, limpa a ficha e ainda muda o dono da pessoa lá no mercado, então a vida cristã vira uma sala de espera gigante. A pessoa está justificada, então agora é só sentar no sofá e esperar o céu em completa passividade. Parece que sim, né? Mas não. O Lang dedica uma sessão inteira dos livros dele só para falar sobre o que o sangue não faz. O que o sangue não faz? Explica isso. Essa é uma das contribuições mais profundas dele. Ele deixa claro que o sangue é absoluto e insubstituível na esfera jurídica. Ele resolve o status legal e eterno perante Deus. Ponto. Mas ele não realiza magicamente a purificação diária do caráter da pessoa. Ou a mudança automática daqueles velhos hábitos difíceis, né? Exato, a mudança prática e a obediência diária requerem ferramentas adicionais. É aí que as fontes introduzem 4 elementos simbólicos muito fortes, que atuam onde a função do sangue termina: a água, o óleo, a disciplina e a espada. Vamos entender a mecânica da água primeiro. Como que ela se diferencia do sangue? Bom, o sangue tira a culpa da pessoa diante da lei eterna. Mas na vida cotidiana, a pessoa continua caminhando, pisando na poeira e se sujando todo dia. A água, segundo as Escrituras e essas análises, representa a operação ativa do Espírito Santo usando a palavra de Deus na mente humana. É um banho diário, então? No de lavagem. A água confronta hábitos errados, purifica as condutas do dia a dia e limpa a mentalidade enferrujada da velha vida de escravidão. Resumindo, o sangue garante a salvação legal, mas a água faz a higienização da caminhada prática. Ok. Então a água remove a sujeira diária. Mas olha,
tirar a sujeira não é o mesmo que ter motivação ou força para agir, para trabalhar para o novo proprietário. De onde vem a energia para isso? É aqui que entra o óleo. Perfeito, você pegou o fio da meada. O óleo é a capacitação. Na tradição do Antigo Testamento, os sacerdotes não eram só lavados, eles eram ungidos com óleo para poderem exercer as funções deles no templo. O óleo era um símbolo de autoridade e poder, né? Isso. Ele tipifica o derramamento de poder espiritual. Como os autores ressaltam, não basta passar pelo Calvário, que é a cruz e o perdão. É preciso passar pelo Pentecostes, que é o derramamento do óleo, ou seja, o poder para servir. Sem isso, a pessoa tem uma posição legal garantida, claro, mas não tem vitalidade nenhuma para operar no mundo. Fica estagnada. Mas tem um aspecto mais árduo nisso tudo, no entanto, que é a disciplina. Ah, a disciplina é difícil de engolir para muita gente. Confesso que isso gera um nó lógico pra caramba. Pensa comigo, se eu tô totalmente perdoado e justificado pelo sangue. A minha dívida zerou. Como a disciplina entra na equação? Um pai amoroso não deveria poupar o filho de punições severas se a conta já foi paga lá no tribunal? Esse é um ponto onde a confusão moderna é gritante. Sério. A disciplina divina não é condenação. Ela não é o juiz do tribunal exigindo o pagamento de uma dívida penal. Ela é o pai de família corrigindo a rota de um filho legítimo. São duas figuras de autoridade diferentes agindo. Sim. O sangue perdoa e isenta da condenação final, mas não blinda a pessoa de colher as consequências de atos insensatos nessa vida, entende? Nem de passar pelo fogo purificador. O objetivo da disciplina não é destruir o indivíduo, é moldar o caráter dele, remover a escória e forjar maturidade. A história do rei Davi, que os textos trazem como estudo de caso, é simplesmente perfeita para ilustrar isso. Sim, o caso do Davi é clássico. Ele comete um adultério e, na sequência, arquiteta um assassinato. É pesado. Ele é confrontado, admite o erro e imediatamente o profeta diz para ele: Deus perdoou o teu pecado, você não vai morrer. Ou seja, a pena máxima foi legalmente removida ali na hora. Mas logo na sequência dessa absolvição maravilhosa, ele enfrenta anos de uma disciplina brutal. Traições, rebeliões dentro da própria casa, o filho tentando tomar o trono. O perdão absoluto não cancelou a forja dolorosa da disciplina. É o exemplo definitivo dessa diferença. E por último, o Lang menciona a necessidade da espada. Mais uma ferramenta prática. Isso. O sangue funciona como aquele testamento assinado, que dá ao indivíduo o direito inalienável à herança divina. O documento está lá, seguro no cofre. Mas tomar posse dessa terra, viver na prática a paz e a liberdade que foram conquistadas, exige combate. Você não ocupa o território só lendo a escritura de posse em voz alta. De jeito nenhum. A pessoa precisa empunhar a espada do Espírito, que é a palavra, para enfrentar oposições reais, destruir maus hábitos que estão estruturados há anos e combater a inércia daquela velha vida de escravo. A conclusão que o Lang oferece sobre essa divisão de tarefas é muito lúcida. Ele diz que o sangue é a fundação de rocha pura, sabe? Indispensável, sobre a qual tudo é construído. Sem a rocha, a casa cai. É a base de tudo. Mas uma fundação não é um edifício habitável. O edifício em si, que é a santificação, o serviço a Deus e a posse da herança, exige a água para limpar, o óleo para dar poder, a disciplina para moldar e o trabalho contínuo com a espada na mão. Se conectarmos isso ao cenário maior, essa clareza evita que a teologia se torne algo fatalista ou preguiçoso. O status legal foi garantido por Cristo de forma unilateral no tribunal, mas a conduta diária exige ação vigorosa do resgatado. Faz todo sentido. Mas olha, até agora a gente focou pesadamente no sangue, no sacrifício na cruz e na morte. Só que tem uma peça sem a qual toda essa engrenagem jurídica e moral simplesmente trava e desmorona. A ressurreição. Exato. Se a história tivesse terminado ali na sexta-feira à tarde, com um substituto perfeito, morto no madeiro, toda essa lógica complexa não passaria de uma derrota épica. Como que a ressurreição valida, lá no campo jurídico, tudo o que o sangue fez? A ressurreição é muito mais do que só um final feliz de cinema. Ela é o pilar que sustenta o veredito final.
Lendo J.C. Ryle sobre o Cristo ressurreto, a analogia que se consolida é a do carimbo final de aprovação. O carimbo de pago. Exato. Pensa, se Cristo tivesse continuado no túmulo, o universo inteiro ficaria na dúvida. Será que o valor do sacrifício foi aceito? Será que a dívida gigantesca da humanidade não esgotou até mesmo os fundos do Criador? Ia ser uma incerteza terrível. Ia. Mas quando o túmulo se esvazia no terceiro dia, é a declaração pública e irrefutável do Supremo Tribunal do Universo. É a justiça divina proclamando aos quatro ventos. O pagamento foi integralmente aceito. Não há mais nenhuma cobrança pendente. O fato da morte não conseguir segurar aquele que pagou a pena é a prova incontestável de que a dívida sumiu. Perfeito. É o recibo assinado e autenticado. O Ryle também traz um aspecto muito reconfortante sobre como quem está ouvindo a gente deveria enxergar essa ressurreição diante dos conflitos diários. Ele sugere que diante da fraqueza e daquelas crises que parecem que não têm fim, o nosso maior erro é olhar só para dentro de nós mesmos, buscando força. Que nunca funciona, né? Nunca. Ou olhar apenas para o passado, só para a história do que aconteceu na cruz. Ele encoraja as pessoas a olharem para cima. Pra cima. A se concentrarem no fato de que não apenas o perdão foi comprado lá no passado, mas há um Cristo vivo operando hoje, agora mesmo, como um advogado de defesa superativo na Corte Suprema, sustentando o perdão alcançado o tempo todo. Sim. E há uma direção futura também, não apenas presente. A redenção que foi assegurada pelo Cristo ressurretado vai além de perdoar pecados invisíveis. Ela aponta para o resgate do próprio mundo material. Do corpo físico. Isso. Há a promessa baseada nas Escrituras da redenção do próprio corpo físico, da corrupção, da doença e da morte. O escopo dessa justificação legal que foi feita no passado reverbera numa restauração completa do ser humano lá no futuro. Nossa, é muito amplo. Fazendo um apanhado geral da nossa trajetória hoje, através dessas fontes tão ricas, fica claro pra gente que há um brilhantismo na estrutura da salvação. Uma genialidade, eu diria. E vimos que o sacrifício de sangue é a única moeda viável capaz de preservar a justiça inabalável do universo enquanto salva o ofensor. Entendemos a distinção de que não fomos apenas perdoados, mas fomos justificados. Ganhamos uma nova identidade legal, sem registros passados. E compreendemos também que fomos redimidos no mercado de escravos, né? Comprados para servir a um novo dono. E que a jornada prática a partir daí exige o uso ativo da água, do óleo, da disciplina e da espada. E o túmulo vazio garante a autenticidade jurídica de tudo isso. É importante destacar que o valor principal de mergulharmos nesses temas não é só criar debates acadêmicos estéreis, sabe? Mas sim enxergar a solidez moral dessa mensagem cristã. Não é um conto de fadas. Não mesmo. A salvação, vista sobre a ótica desses autores e baseada nos idiomas originais, não é Deus decidindo ignorar a justiça num surto de afeição paterna. É o oposto. É uma transação cirúrgica. É o lugar singular onde a extrema repulsa de Deus pelo mal e a extrema misericórdia dele pelo ofensor se encontram e são plenamente satisfeitas num sacrifício substitutivo. É literalmente o ápice da justiça operando junto com o ápice do amor. E olha, para quem acompanha o nosso mergulho, sabe que a gente nunca encerra a discussão sem uma provocação final para manter o cérebro processando depois que o áudio acaba. Qual é a de hoje? Nas notas do Lang, tem uma breve, mas muito desconcertante menção a um trecho de Hebreus capítulo 9. Ah, eu sei de qual versículo você está falando. O texto diz que as próprias coisas celestiais precisavam ser purificadas por um sacrifício melhor. O Lang levanta a hipótese de que o pecado, que se originou muito antes da humanidade, lá na rebelião dos anjos caídos, acabou contaminando ou desestabilizando as próprias regiões celestiais. Isso é de fritar a mente. O que nos leva à seguinte reflexão final para todo mundo pensar. Se o pagamento de sangue na cruz não teve apenas o efeito de redimir a raça humana aqui nesse nosso pequeno planeta, mas teve um alcance maior. Mas teve a envergadura cósmica para purificar a própria arquitetura do céu, onde Deus habita. Qual é a verdadeira
literal e inimaginável extensão do impacto daquele sacrifício na estrutura física e espiritual do universo inteiro. Uau! É um mistério absurdo. É um mistério que desafia a compreensão humana e deixa a mente do pessoal explorando essas profundezas por muito tempo. Pensem nisso.